E hoje o Nando vai ensinar para vocês uma rosca natalina maravilhosa, perfeita para você fazer para comer no Natal, ou então para você fazer aí em vender, ou então comer no dia da semana, não importa. Você vai amar e você vai ver que ela é fácil de fazer, mas tem alguns detalhezinhos, então assista o vídeo até o final para você pegar todas as dicas e fazer aí na sua casa sem erro, tá bom? E você vai ver que ela é super macia, bem saborosa. E a primeira coisa que você vai fazer é colocar aí uma tigela, uma xícara de chá de leite, e o leite tem que estar levemente morninho, ele não pode estar muito quente. Você coloca seu dedo e passa assim, ó, fica uns 10 segundos tranquilamente, sem se queimar, tá bom? É bem morninho mesmo, bem de leve. Coloca aqui uma xícara de chá. A princípio vamos fazer uma esponjinha para fortalecer o fermento e ele não morrer com a quantidade de açúcar, tá bom? Não tem uma overdose de açúcar. Aqui agora você vai colocar a farinha de trigo. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Para essa receita eu separei 1 kg de farinha de trigo, mas eu não vou utilizar 1 kg todo não, tá bom? Eu vou ir colocando aos poucos e vou falar para você a quantidade exata de farinha de trigo que eu vou utilizar. Eu vou colocar também na descrição do vídeo tudo certinho, em xícaras e em gramas. Aqui ó, meia xícara de chá. Eu gosto de fazer assim ó, coloco meia xícara, venho com a espátula, dou uma misturadinha. Ó, coloco uma colher de sopa de fermento, aqui é fermento biológico seco instantâneo, dou mais uma misturadinha e logo em seguida acrescento mais meia xícara de chá de farinha de trigo. Gente, aqui eu separei essa faca aqui para nivelar, tá bom? Eu gosto de fazer assim, ó, na hora de medir xícara, é sempre assim, ó, niveladinha. Ó, você não precisa apertar, tá bom? Você só faz isso, ó. Nivelou, coloca aqui. No total, uma xícara de chá de leite morninho e uma xícara de chá de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento, que dá 10 gramas, ou um sachêzinho daquele que vende no supermercado. Aqui você vai misturar bem e vai deixar aqui fermentando por uns 10 minutinhos. Você vai ver que o fermento vai fermentar bastante e vai formar uma esponjinha. Ele vai ficar bem resistente. Só mexe bem aqui, tá bom? Ó, vou dar uma raspada aqui na espátula, pra não jogar nada fora. Eu vou cobrir com um pano e deixar ele fermentando aqui. Enquanto isso, não esquece, já clica aí no gostei para o YouTube identificar que o vídeo é legal e mandar para mais pessoas. Aqui ó, acabou de passar exatamente 10 minutinhos. E olha, o fermento aqui já fermentou bastante, já formou uma esponjinha. Deixa eu pegar aqui um pouquinho para mostrar para vocês, ó. E aqui o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar 1/3 de xícara de chá de óleo, 80 ml. Acrescente também um ovo. Agora você pode colocar o açúcar, meia xícara de chá. E acrescente também uma xícara de chá de leite. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O meu leite está em temperatura ambiente. Se você tiver o leite gelado aí na sua casa, aí você dá uma leve esquentada. Mas toma cuidado, ele não pode estar muito quente, tá bom? Em temperatura ambiente ou levemente morninho. O tamanho da minha xícara é de 240 ml. Aqui ó, chega a esponja, literalmente é uma esponjinha, chega lá, flutua. Aqui agora você vai dar uma leve misturadinha com a espátula mesmo. E nessa receita vai sal, mas eu não gosto de colocar nesse momento. Só depois que a gente começa a sovar que depois eu coloco o sal, tá bom? Pronto, ó, deu essa misturadinha. Agora eu vou colocar mais farinha de trigo até ficar um pouco mais consistente pra gente sovar. Eu vou colocando de meia em meia xícara e misturando. Ó, meia xícara. E como eu falei pra vocês, não se preocupe que eu vou deixar na descrição do vídeo e também num primeiro comentário eu vou fixar aí os ingredientes pra você fazer aí na sua casa sem erro. Eu não quero que você erre não. Não é o meu objetivo. Aqui ó, mais uma xícara e vou mexer. Aqui ó, ainda tá bem líquido, vou colocar mais farinha de trigo. E você tá vendo eu colocando assim, aqui na verdade tem meia xícara, tá bom? Por isso que eu fico colocando de 2 em 2. Olha, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a massa já ficou mais consistente. Você vê que já dá pra sovar. Deixa eu tentar pegar ela aqui, ó. E eu acabei colocando exatamente 4 xícaras de chá de farinha de trigo aqui, tá bom? Para o total que eu utilizei, 1 xícara para esponja e 4 fui acrescentando aqui. Mas aqui provavelmente eu ainda vou acrescentar mais um pouco de farinha de trigo.
Aqui agora você pode fazer o quê? Ou você coloca na bancada e vai sovando por 5 minutinhos antes de colocar o sal, ou você sova na batedeira por 4 minutos, tá bom? Lembrando, uma batedeira planetária que tem um ganchinho. Aqui eu vou sovar na batedeira mesmo, mas pode fazer aí sovando na mão que dá certo. Aqui ó, sovei por 4 minutinhos. Você vê que a massa já ganha uma elasticidade, olha. Aqui nesse momento, você vai colocar uma colher de chá rasa de sal. Não se preocupe que a rosca não vai ficar salgada, ó. E aqui, ou você volta a bater por 4 minutinhos na batedeira, ou então você sova por 5 minutinhos na mão, tá bom? E já vou falar mais uma coisa pra vocês. Enquanto eu tava batendo aqui na batedeira, eu percebi que a massa ainda tava muito grudenta. Eu coloquei mais meia xícara de chá de farinha de trigo. Mas quando você for salvando aí, sempre que a massa pedir farinha de trigo, você vê que tá muito pegajosa, você vai colocando um pouco de farinha de trigo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o ponto exato que ela tem que ficar. Ó pessoal, eu acabei de salvar aqui a quantidade de farinha de trigo até então, aquela que eu falei pra vocês, tá bom? Vou colocar aqui só um pouco de farinha de trigo na bancada, não tem pra onde fugir, vai ter que fazer isso pra dar o ponto na massa, até pra mostrar pra vocês o ponto da massa. Ó. Deixa eu só dar uma raspada aqui e vou colocar a massa aqui dentro. Aqui eu não vou colocar mais farinha de trigo, mas olha qual é o ponto da massa. Você pega na massa, ela não gruda nas suas mãos, mas ela não tá uma massa ressecada. Ó, quando você aperta assim, acaba grudando. Mas se você for fazendo assim, ó, você vê que ela até desgruda da sua mão fácil, ó. Tá vendo? E aqui, ó, você só vai fazer isso aqui, ó, dar uma leve boleada nela, ó. E aqui, como eu falei pra vocês, que eu ia falar pra vocês a quantidade exata de farinha de trigo, eu utilizei exatamente 5 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, que dá 660 gramas, tá bom? Na verdade, e uma pitadinha pra colocar aqui na bancada pra dar o ponto. Aqui agora eu vou cobrir essa massa e deixar ela descansando por uns 30 minutinhos. Coisa rápida, eu só vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui, ó, bem pouquinho, pra deixar ela aqui em cima, assim, ó. E vou cobrir com um paninho. Aqui ó, passou os 30 minutinhos. Gente, olha o tamanho dessa massa. Mas calma, porque aqui a gente ainda vai ter que abrir, tá bom? Que eu vou cortar ela em 2 partes. Se você quiser, você pode até pesar. Eu vou até pesar aqui para falar para vocês quanto deu de massa. Aqui cada massa deu 665 gramas e no total deu 1,330 kg. Agora eu vou reservar um ladinho e a outra eu vou abrir com aproximadamente 1 centímetro de altura. E ela aqui assim mais ou menos, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui, como se fosse um retângulo. Qualquer coisa você vem e coloca um pouco de farinha de trigo assim em cima, ó. Coloca também um pouco assim. E vai abrindo a massa. Aqui ó, eu acabei de medir, deu 60 centímetros de comprimento com 24 centímetros. A altura, um pouquinho menos que meio centímetro, uns 4 centímetros. Centímetro não, milímetro. Aqui agora você vai vir com um pouco de leite condensado da sua preferência. Só vou te dar uma dica, quando você for colocar o leite condensado aqui, você não coloca na borda, porque senão vai atrapalhar na hora de enrolar, tá bom? Só vou dar uma espalhadinha aqui com a espátula. E quando você for espalhar, toma cuidado para você não danificar a massa, ó, tem que ser assim de leve. Esse leite condensado vai acrescentar sabor nessa rosca. Ó, colocou o leite condensado, aí você vem com uma camadinha de coco ralado, super opcional, tá bom? Caso você não queira colocar, você não coloca. Mas aqui também vai acrescentar sabor. Aqui eu coloquei aproximadamente 20 gramas, bem pouquinho, ó. Mas lembrando que aqui só é a primeira, que a gente ainda vai abrir a outra. Ó, um pouco de nozes, opcional e a gosto, eu vou colocar só um pouco. E vou guardar o restante para colocar na outra. Aqui eu coloquei aproximadamente 10 gramas, porque eu separei 20 gramas, 10 nessa, 10 na outra. Passas, meia xícara de chá, vou colocar metade aqui, 1/4 de xícara. Aqui a mesma coisa, eu separei meia xícara de chá de frutas cristalizadas. Eu vou colocar metade dessa meia xícara aqui também. Agora você vem enrolando, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui de frutas, porque senão o centro vai ficar sem. Ó, vou colocar aqui, ó.
Nesse cantinho. Ó, acabar colocando meia xícara de chá de passas mesmo, ó. Sobrou só um pouquinho. E meia de frutas cristalizadas para cada banda. Agora você vem e vai vindo assim, ó, girando. Tá dando pra ver? Quando você vier girando, você já vem apertando para não ficar com muito ar aqui dentro, tá bom? E na bordinha você já vem fechando, ó. Fechando e dando uma apertadinha. Ó. Pronto, fez isso aqui. Aqui nesse finalzinho eu venho com um pouquinho de água, ó, dou uma leve pincelada para se unir. Você vai ver que fazendo assim essa parte vai ficar grudenta, é normal, tá? Pronto, aí você vem e junta aqui, ó. Pronto. Fez isso, ó, aqui tá, não molhou o suficiente, ó. Molhar mais um pouco. Pronto, fez isso, você vai reservar com essa junção voltada para baixo, assim, ó. Pronto. Agora vamos fazer isso na outra parte. Aí você vai fazer aí a mesma coisa que você fez. Você vai abrir, colocar um pouco de leite condensado, um pouco de coco, frutas cristalizadas, nozes, uva passas e enrola, fazendo o mesmo processo. Acabei de modelar os dois lados. Eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder as próximas receitas. Agora você vai pegar uma forma untada e enfarinhada e vai reservar, tá bom? E aqui, ó, você vem e vai meio que enrolando ela, ó. Fazendo isso aqui, ó. Ó. Como se fosse uma trança de dois ladinhos. Pronto. Olha que maravilha. Agora você vai colocar dentro da forma. Aqui na pontinha você pode dar um beliscãozinho, ó. Fazer assim, ó. Dos dois lados. Aqui a minha forma tem 25 com 9 centímetros de altura. Juro pra vocês que essa é a parte mais complicada, tá bom? Aqui, ó. Aqui. Começou até a se abrir aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Ai, meu Deus. Ó. Pronto. Colocou, aí você vem e dá uma ajustadinha aqui, tá bom? Se ela se abrir assim um pouquinho, não tem problema não. Pronto. Deu essa ajustada na forma. Agora você vai deixar ela aqui crescendo por uns 30 minutinhos. Só que você vai cobrir com um paninho, tá bom? Aqui no meu caso acabou passando 40 minutinhos. A rosquinha crescendo. Olha pra isso, gente. Que coisa mais linda. Ó, acabou aqui abrindo um pouquinho porque eu sem querer meti meu dedo, tá? Mas toma cuidado quando você for manusear. Ó, aqui tem uma gema e uma colher de sopa de água e eu bati bem. Aí você vai pincelar aqui em cima para quando você for levar pro forno ficar bem douradinho nessa parte. E depois que você pincelar, aí você vem com frutas cristalizadas e passas e vai colocando aqui por cima para ficar bem bonitinho. E depois é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 a 40 minutos. Quando ficar douradinho na parte de cima, é porque já está bom. Enquanto ele ainda estiver morninho, aí você tira da forma, tá bom? Mas antes você pega uma faquinha e vai passando ao redor da forma para sair com facilidade. Depois você dá uma balançada, viu que tá solto, aí você desenforma. Deixa eu já falar uma coisa aqui para vocês, ó. Coloca uva passas na decoração, fica bem bonitinho. Mas pro meu gosto, eu não gosto muito não, porque ela fica um pouquinho torradinha, tá bom? Em minha opinião, mas é coisa de gosto mesmo. Então, coloca só pra decoração, você sabe que vai dar uma leve amargada. Amargada, tá certo? Acho que sim. Já as frutas cristalizadas fica com, tipo, como se fosse intensificar o sabor dela, fica um pouco mais doce e fica maravilhosa. Mas para minhas passas eu colocaria de novo, porque fica muito bonito, entendeu? Então coloca pouquinho aí na sua casa. E agora eu vou partir aqui para mostrar para vocês como é que tá por dentro. E já vou te dar mais uma outra dica. Caso você queira colocar alguma essência, você coloca no comecinho, depois que a espuminha ficou pronta, a esponja, tá bom? Quando você for colocar o ovo, você coloca a essência. Você pode colocar uma colher de chá de essência de panetone, essência de laranja, fica perfeito, de baunilha. E uma outra coisa, se você quiser colocar raspas de laranja, você já coloca no final. Terminou de sovar, antes de deixar descansando, você coloca a raspa, sova só um pouquinho, só para se misturar, e depois você deixa descansando, tá bom? Agora eu vou partir aqui. Eu só queria falar isso para vocês, porque eu quero que você faça aí na sua casa sem erro e faça uma maravilha dessa. E já comenta aí embaixo como é que você vai fazer, se você vai seguir a risca do Nando, que nem tá aqui, ou se você vai colocar alguma essência, raspa, comenta aí, tá bom?
Família do Nando, olha que fofura! Aqui por cima eu coloquei um pouco de leite condensado para incrementar sabor e beleza. Chega, quase não sai aqui, tô salivando. E a gente tá bem fofinho, bem gostoso. Não esquece de compartilhar essa maravilha. Beijinho na pontinha do nariz, eu vou comer a parte de cima, que tá com um pouco de leite condensado. Quando sou beijo, tá? Ó. O coquinho, o leite condensado.